Olá, amigos e amigas do grupo Espírita Servidores de Jesus. Eu me chamo Rogério Valois, eu sou de Belém do Pará, uma terra bem distante da de vocês, né? E fui convidado pelo nosso querido amigo Rafael para proferir essa palestra, para contribuir e ajudar em nossos estudos do Evangelho. O tema da palestra de hoje é Brilha a Vossa Luz. E eu acredito que esse tema já tenha sido debatido por outros palestrantes, em outros centros inclusive, mas eu gostaria também de dar a minha contribuição e talvez para que a gente possa olhar até para um aspecto um tanto quanto diferente do que já foi olhado, do que já foi abordado nas demais palestras que a gente pode até encontrar pelo YouTube também. Eu preparei dentro da doutrina espírita, né, algumas referências, inclusive também um auxílio da religião judaica. Foi da onde eu tirei grande parte, né, desse conhecimento que eu estou trazendo para vocês hoje. E com isso eu até gostaria de falar, né, uma pequena palavra, uma pequena citação de Isaac Newton, né, que é onde ele fala que se enxerguei mais longe foi porque me apoiei em ombros de gigantes, né? Então, nesse momento, nessa palestra aqui, essa é uma frase que me toca muito porque, graças ao conhecimento de muitas outras pessoas em quem eu me apoiei, alguns amigos em que dividi o mesmo centro espírita, a minha família, então são várias pessoas que viveram comigo, professores, cada um colocando um pouco de si em meu coração, e isso me trouxe o conhecimento para que eu pudesse estar aqui com vocês e proferir nessa palestra. Então, não poderia deixar de citar todas essas pessoas, né, uma lembrança delas e de todo o apoio que me deram para estar aqui com vocês neste dia. Bom, e começando, né, diretamente já com o nosso tema, só lembrando de onde vem, né, essa expressão do brilha a vossa luz, né? Isso vem quando Jesus, um pouco depois dele ter falado sobre o Sermão do Monte, né, isso no Evangelho de Mateus, ele fala a seguinte frase: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então essa já é a introdução, né? Essa é a origem dessa expressão do brilhar a vossa luz, né? E Jesus falando para nós que nós somos a luz do mundo. Não é algo para a gente conquistar, mas nós já somos essa luz e cabe a nós fazer brilhar para os homens. Essa é a expressão dele, né? A gente já tem alguma ideia na própria doutrina, né, do que seria essa luz, principalmente com Emmanuel. Ele toca em vários livros dele, ele fala sobre essa referência, mas eu trouxe aqui duas referências para a gente. Uma é a do Consolador, na pergunta 302. A pergunta é feita para Emmanuel desse jeito: como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus? Sois deuses. E a resposta dele é a seguinte: em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador. Olha lá, a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. O espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos, dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade, pela exemplificação e pelo ensinamento, são cognominados na terra santos e heróis, por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Então a gente já tem aqui no finalzinho, né, de falando para a luz a sua natureza divina, né, fazendo aquele paralelo com a expressão de vós sois deuses. Então a gente já começa a estabelecer alguma relação entre essa luz que a gente tem e essa propriedade divina, nessa partícula da divindade, como ele cita aqui nessa pergunta.
No livro Fonte Viva, também no capítulo 30, ele fala um pouquinho sobre o gene da divindade, né? Ele fala assim: também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Então, aqui ele já trouxe essa nova expressão do gene da divindade, né? A gente carrega, a gente traz em si essa partícula do Criador. Então ele fala: Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Então, esse empedrado caminho dos milênios, ele já remete um pouco a essa nossa jornada evolutiva. E a gente já estabelece que existe nessa partícula do Criador, esse gene da divindade em nós, e ao longo da nossa caminhada evolutiva, a gente vai aprendendo a retirar essa treva humana para que a gente possa brilhar, né? Para que a gente possa mostrar a nossa luz. E aqui é onde eu gostaria de trazer, né, esse conhecimento da tradição judaica. Eu estou trazendo esse conhecimento do livro chamado Lições da Torá. É um livro que chegou na minha vida assim muito pelo acaso. Inclusive eu estava até no Rio de Janeiro na época. Eu tinha viajado a trabalho, estava passeando por um shopping, fui a uma cafeteria e no caminho passei pela livraria, vi o livro, estava em destaque, peguei, abri, li e assim, os primeiros capítulos assim já foram engrandecedores, né? Não tive como sair sem levar o livro, comprei e fui aprendendo aos poucos. É um livro não precisa, né, te devorar, é um livro que a gente vai lendo e aprendendo aos poucos, e é um livro da tradição judaica na interpretação da Torá, né, de algumas passagens da Torá. E isso é interessante porque os judeus, eles já estudam, digamos assim, o Velho Testamento há muito mais tempo do que nós, né? É uma cultura diferente e tem uma tradição muito maior no estudo dessas escrituras do que a gente. E quando ele traz essas interpretações, é muito carregado, né, da cultura que eles têm passando para a gente. Esse é um livro que foi adaptado pelo rabino Jonathan Sacks e são ensinamentos de um outro rabino, né, o Rabi Menachem Mendel. Não sei se é essa bem a pronúncia do livro dele, do nome dele. E então o primeiro capítulo logo ele já traz essa informação, né, da luz. E ele fala assim, que na cronologia da criação, a luz ela foi criada antes de tudo, né? E dentro dessa cultura judaica existe um questionamento por que a luz teria sido criada por primeiro. Porque o objetivo da luz, normalmente, é iluminar, mostrar aquilo que está ao nosso redor. E então, na cabeça deles, naquela interpretação, seria um tanto quanto ilógico ter a luz sido criada primeiro sem ter alguma coisa que pudesse vir a ser iluminado para a luz para que a gente pudesse ver. Então, existe, na verdade, uma finalidade da luz ter sido criada primeiro antes das demais coisas. E existe esse paralelo, né? Digamos assim, esse paradoxo em a luz ter sido criada primeiro das coisas. Se não tinha nada para ser iluminado, porque a luz foi criada primeiro, né? E aí eles falam assim, na cronologia da criação, a primeira coisa que Deus fez foi falar, seja a luz. E a luz, ela foi criada e manifestou-se para o mundo, né? E aí então, fica nessa dúvida, né? Porque ela foi criada primeiro. E aí eles dizem assim, explicam os sábios que a luz foi criada no primeiro dia e estava oculta aos justos do mundo vindouro. E aí isso é mais um paradoxo. Como é que eles pensam que a luz foi criada e logo depois ela foi oculta, né? Como o principal propósito da luz é o de iluminar, por que ela teve que ser ocultada logo depois de ter sido criada? É o questionamento deles. A pura refutação da sua razão de ser, né? E aí traz, digamos assim, essa inquietação para eles, né? Porque a sabedoria antiga dos judeus diz que a luz, após ter sido criada, ela foi ocultada, né? Jesus falou, brilha a vossa luz. E aí depois você vê assim, a luz foi ocultada. Então será que na verdade está tendo algum
algum conflito naquele ensinamento de que a gente deve fazer o bem, mas deve ser humilde, por isso a gente não deve mostrar? Será que existe alguma coisa aí? Por que a gente tem que ocultar essa luz? E aí eles trazem outra informação muito interessante, é o seguinte, eles falam assim, que a palavra luz e segredo em hebraico são numericamente equivalentes. A equivalência numérica é um sinal de que as duas coisas estão relacionadas entre si, ou seja, existe uma relação entre a palavra luz e a palavra segredo no hebraico. E aí, de repente, a gente já começa, talvez, a tentar entender o porquê essa necessidade da luz ter sido ocultada aos justos logo depois. Vamos prosseguir. Pois, como as coisas foram criadas através das combinações das letras dos pronunciamentos divinos, duas coisas cujos nomes são compostos por letras de um mesmo valor compartilham uma forma essencial comum a ambas. Porém, aqui também se nos apresenta um paradoxo. A luz é, por sua essência, algo revelado, e um segredo é algo necessariamente oculto. Como é possível dois opostos repartirem uma mesma forma comum? Novamente, eles fazendo esse questionamento. Se luz e segredo são numericamente opostos, como é que eles estão juntos nesse processo da criação? E tem aquele ditado, né, muito conhecido, de que a Torá tem 70 faces. Né? Então, existem muitas formas de você interpretar, e muitas das vezes no hebraico, quando uma palavra quer dizer uma coisa, luz, e ela quer dizer também segredo, porque existe uma equivalência numérica, você não necessariamente tem que excluir ou é só luz ou é segredo. Muitas das vezes, essas interpretações elas vão ficar interligadas. Então, existe uma interligação, existe uma ligação entre luz e segredo. E aí, qual seria, né? E aí, então, eles trazem esse conhecimento para a gente do seguinte: quando a gente quer construir alguma coisa aqui na Terra, a gente vai fazer um projeto. Mas antes de qualquer projeto, a gente precisa de uma finalidade. Então, digamos assim, eu vou fazer um prédio. Esse prédio ele pode ser tanto comercial quanto residencial. E a planta, do jeito como eu vou construir aquele prédio, ele vai depender de qual vai ser essa minha finalidade. Se for residencial, eu vou querer que pessoas vão habitar lá de forma confortável. O comercial é completamente diferente, é para o comércio, é para o negócio. Então, os apartamentos vão se apresentar de formas diferentes. Então, primeiro eu penso qual a finalidade, para depois eu construir o meu projeto. Então, essa normalmente é a cronologia, né? Essa é normalmente como se segue a ordem de uma criação. Então, se nós humanos temos esse procedimento de pensar na finalidade primeiro, não seria diferente para Deus. Então, eles já começam a pensar que se a luz foi criada primeiro, é porque ela é a finalidade do nosso projeto. Então, antes da criação dos seres que habitariam o universo, Deus já tinha pensado qual a finalidade para eles, o que seria natural. E a luz seria essa finalidade. Então, essa é a necessidade dela ter sido criada primeiro, antes que tudo mais existisse, antes que ela pudesse realmente também cumprir a sua função de revelar as coisas, de iluminar as coisas antes que fossem criadas, mas na verdade ela como um todo, ela é a nossa finalidade, é para ela que nós vamos rumar, para ela que nós vamos seguir, e por isso ela é a nossa finalidade, e por isso a necessidade da gente encontrar essa luz, né, da gente brilhar. Né? Esse foi o procedimento de Deus. Então, continuando, eles falam assim como a luz foi o propósito da criação e o propósito da primeira coisa a ser decidida na ordem de uma obra, a luz foi criada no primeiro dia. A intenção de todas as criações subsequentes foi capturada naquela frase inicial, seja luz. Então, seja luz foi a primeira frase, e tudo que veio logo após também estava ligada a esse verbo, né? A essa vontade do Criador de se tornar luz, de ser luz. E ainda eles acrescentam, ainda aprofundam um pouquinho mais, né? Dentro desse livro, né? Das lições da Torá. Ele vai dizer assim, o seguinte: ademais, há uma alusão em cada um dos dias seguintes da criação. Ao final de cada dia de obra, a narrativa se conclui com a declaração de que Deus viu que era bom.
a palavra bom alude à luz, tal como está escrito. Isso aqui é um conhecimento que os judeus, a cultura judaica, a tradição judaica traz para a gente. Que nesse trecho, a palavra bom, ela alude à palavra luz, de tal forma como está escrito. E é assim, e Deus viu que a luz era boa. Daí depreende-se que a luz estava presente em cada dia da criação. Mas como isto é possível se a luz é o propósito da criação e, como tal, explícita somente no início? E aí ele faz esse questionamento. Ok, a gente já sabe agora que a luz é o nosso destino, é a nossa conclusão para aquilo que nós fomos criados. Mas aí, quando Deus diz que e viu que era bom, e a luz também estava aludindo a essa palavra boa, o bom também estava aludindo à palavra luz, de tal forma que e ele viu que a luz era boa, e aí ele se questiona, ok, a luz estava explícita no início, mas como é que agora Deus também está mostrando que em cada dia do processo de criação, a luz também que estava lá era boa? Então, não era só para ela estar no início e só estar no final, porque ela também está presente em cada um dos dias. Eles se questionam e eles respondem que isso foi feito de forma que a gente pudesse entender que a luz, ela não só está explícita no início, mas ela nos acompanha em cada um desses processos de caminhada evolutiva até a nossa finalidade, até a gente chegar realmente ao estado de iluminação completa. Então, Deus não só nos mostrou logo no início, mas Ele também nos deixou a luz como companhia, né, uma forma de guiar esse nosso projeto de caminhada evolutiva. Eu acho isso muito, muito legal, né? É uma forma da gente pensar que a gente nunca está desamparado. Então, quando a gente volta ali, né, para aquela partícula da divindade, ou o gene da divindade, falando sobre luz dessa forma, trazendo esses conhecimentos judaicos, com as interpretações que a gente tem dentro da doutrina espírita, a gente percebe que existe ali uma forma de tudo ficar interligado. Será que essa partícula da divindade e a luz não querem dizer a mesma coisa, né? Durante a criação, esse gene da divindade que está presente em nós, a gente tem a capacidade de acessar, já que ele faz parte da nossa criação. Então, é como se essa luz estivesse em nós e a qualquer momento que nós quiséssemos ter acesso a ela, a gente pode encontrar. Basta a gente ter boa vontade para isso. E aí, né, no finalzinho do capítulo que ele está falando sobre a luz, ele fala justamente isso. Porém, uma coisa que está escondida está oculta em algum lugar. E onde estará? Bom, e aí continuando, ele vai falar o seguinte. E aí continuando, eles vão dizer o seguinte: podemos então entender a conexão entre luz e segredo. Enquanto um edifício está sendo construído, o seu formato e aparência final não é perceptível, exceto na mente do arquiteto. A sua forma final e definitiva somente é desvendada quando o trabalho está concluído. Então, voltando ao início do estudo judaico, em que existe a relação entre luz e segredo, ele basicamente quer dizer isso. A luz foi criada como o nosso modelo, como a nossa finalidade. E por que ela foi oculta logo depois? Porque esse modelo de perfeição, ele só pode ser visto por Deus, porque só Ele sabe aonde nós vamos chegar. Então, é um segredo porque a gente não sabe onde a gente vai chegar com tamanha evolução. No entanto, Deus sabe, e por isso ela é um segredo para nós. Mas, ao mesmo tempo, por ser essa partícula, ele estar presente em nós, é como se ele tivesse construído essa luz, colocada em nós, e essa nossa jornada evolutiva é justamente de descobrir essa luz que está residindo em nós, é colocá-la para fora, fazer brilhar essa luz, brilhar o bem, para que os demais seres da criação possam visualizá-la. Então essa é a grande finalidade e essa é a forma como as palavras luz e segredo, elas vão estabelecer essa conexão numérica que foi dita por eles, né? Então elas são equivalentes porque essa luz ela está oculta em nós e a nossa jornada evolutiva é justamente encontrar esse caminho para fazer essa luz brilhar.
E aí ele conclui, né, que o destino do mundo ele é feito pelo destino de cada uma das pessoas. Então, se a gente quer que o mundo seja luz, se a gente quer que o universo seja luz, nós, como que sendo cada um microcosmo, digamos assim, nesse universo, cada um tem a sua parcela de contribuição. E para que o universo como um todo seja luz, a gente precisa que cada um desses componentes brilhem. E para a gente conseguir isso, né, a gente tem que fazer a nossa parte, encontrar a nossa luz e também, né, deixar, auxiliar os outros para que eles também possam fazer, cada um o seu brilho, a sua conexão com a luz e mostrar-se para nós. Bom, então agora eu gostaria de ir para a segunda parte da nossa palestra e a gente vai continuar abordando esse mesmo tema, só que sob uma ótica um pouco diferente. É uma ótica que a gente talvez não esteja tão acostumado a abordar, porque quando a gente trabalha esse tema, esses temas em geral dentro da doutrina espírita, a gente está sempre colocando o ser humano no centro, né? Somos nós os causadores de muitos problemas, nós temos os nossos problemas para lidar, para tentar melhorar, fazer a nossa reforma íntima, mas quando eu escuto brilha a vossa luz, eu sempre penso também em que não só eu tenho que brilhar, mas os demais precisam brilhar. E esse brilhar, como a gente já viu, é a nossa jornada evolutiva, né? Então, como eu quero evoluir, e digamos assim, quero um caminho livre, um caminho com respeito, que eu seja tratado bem, e mesmo diante das minhas dificuldades, ou seja compreendido, seja ajudado, que é o que normalmente acontece com todos nós, eu penso também que a gente tem que ajudar os demais seres da criação nesse processo evolutivo também. Então, pensando na história da humanidade, a gente falhou em vários momentos nessa criação, né? Então, a gente enfrentou guerras, nós temos muito preconceitos, ainda temos muito preconceitos, tivemos mais, né, do que temos hoje. Nós escravizamos outros seres humanos. Então, existiram muitas atrocidades na história da humanidade para com os humanos também. Mas uma coisa que tem em comum dentre toda essa história, e se existiram seres que na verdade nunca foram considerados de forma mais significativa, foram os animais, né? Nas guerras, os preconceitos ainda existem, as guerras a gente não está travando no momento, mas travamos várias guerras. E desde a época de Jesus, digamos assim, os animais têm sido sacrificados, têm sido explorados, e a gente está sempre, como eu falei, sempre analisando toda essa questão evolutiva sobre a ótica da humanidade, mas a gente não para pensar sobre a ótica das demais criaturas da Terra, né? E por que eu falo isso? Porque eu tenho trazido esse tema agora, porque eu não quis, digamos assim, abrir esse tema necessariamente colocando animais como foco da palestra, porque de fato o que eu penso é que como eles são nossos irmãos, eles estão também em jornada evolutiva, já não cabe mais a gente necessariamente ter que fazer assim, não, agora eu vou falar só sobre os animais não humanos e agora eu vou falar só sobre os animais humanos. E essa alegoria da criação, do jeito como os judeus trouxeram essa questão da luz, ela é muito interessante para esse pensamento da seguinte forma. Quando eles nos deram esse raciocínio de que quando Deus pensou na criação, a primeira coisa que ele pensou foi a finalidade, ele quer dizer o seguinte, por exemplo, eu não queria, sei lá, preciso construir um determinado equipamento, eu preciso de material, preciso de ferramenta, eu não começo a construir esse material, esse determinado instrumento, e na metade da construção dele é que eu vou conseguir pensar numa finalidade. Eu já sei qual é a finalidade dele, e por isso eu vou começar fazendo ele com essas ferramentas e com esses instrumentos, porque eu já sei para o que eu quero, né? E nós, dentro da doutrina espírita, nós sabemos que tudo na criação faz parte de um processo evolutivo e todos nós estamos interligados.
né? Há vários estudos dentro da doutrina, Leon Denis trouxe, né, para a gente muito bem, Kardec também falou em vários momentos, seja no Livro dos Espíritos, seja na Revista Espírita, falando sobre os reinos minerais, vegetais, animal, e como isso tudo está dentro da criação e caminha para essa jornada de perfeição. Então, se eu penso que a luz foi criada apenas para quando eu me tornei humano e a minha finalidade de ser feliz só foi imposta a mim depois da minha humanidade e vai desse caminho de humanidade e angelitude, é eu pensar que que Deus começou a obra dele e só na metade do caminho é que ele encontrou uma finalidade. E o que a gente viu que não, que a primeira coisa que já foi feita foi a luz, porque era a nossa finalidade, esse era o nosso fim. Então, quando os demais seres da criação surgem, não só nós, que é só, digamos assim, a nosso estado de humanidade agora é só uma pequena parcela do que tudo a gente evoluiu até chegar aqui. E os animais foram parte do nosso processo evolutivo também. E eles também estão inseridos nesse contexto. Por mais que nós tenhamos a capacidade agora de entender melhor as palavras de Jesus sobre brilhar a luz, mas eles também foram destinados para essa felicidade. Eles também precisam brilhar a luz. E é justamente isso que a gente precisa pensar, e é por isso que eu não quero separar na palestra, necessariamente fazer uma palestra para os homens e fazer uma palestra para os animais não humanos. Porque não há separação entre nós e eles nessa jornada evolutiva. Nós todos estamos inseridos nesse contexto e nós todos precisamos caminhar da melhor forma possível. E aí eu trago a própria doutrina para a gente tentar entender isso. E essa é uma leitura do livro Emmanuel. Quem escreveu foi o Espírito Emmanuel. E é o capítulo 17, que é intitulado Sobre os Animais. E ele vai falar assim: eminentes naturalistas do mundo, como Charles Darwin, vislumbram grandiosas verdades, levando a efeito preciosos estudos, os quais, aliás, se prejudicaram pelo excessivo apego à ciência terrena, que se modifica e se transforma com os próprios homens. E, dentro das minhas experiências, posso afirmar, sem laivos de dogmatismo, que, oriundos na flora microbiana, em séculos remotíssimos, não poderemos precisar onde se encontra o acume das espécies ou da escala dos seres no pentagrama universal. E como objetivo desta palestra é o estudo dos animais, nossos irmãos inferiores, sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos no seu acanhado círculo evolutivo. São eles nossos parentes mais próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em não o reconhecer. E aí, né, já é algo bem forte que ele está falando para a gente dessa nossa relação com os animais. São os nossos parentes mais próximos e todos nós já nos debatemos no seu acanhado círculo evolutivo. Então, por mais que a compreensão intelectual deles seja diferente da nossa, assim como nós, eles são seres sencientes. Eles conseguem perceber o mundo no qual eles vivem, eles têm capacidade de ter experiências positivas e têm capacidade de ter experiências negativas. E dependendo da nossa atitude para com eles, a gente pode realmente trazer tantas experiências negativas a ponto de prejudicar a própria evolução deles, né? Então, saber que nós já estivemos nessa condição de animal é olhar para esses animais também para tentar entender que o destino deles da felicidade, dessa luz, ela é o mesmo nosso. E assim como a gente está caminhando, pedindo auxílio da espiritualidade superior, essa espiritualidade superior também está para ajudá-los e nós também estamos aqui para ajudá-los. Mas não só aqueles com que a gente normalmente convive, né, que são os cachorros, os gatos, alguns passarinhos, aqueles animais tidos como domésticos, mas todos esses que estão na Terra e em sua maioria sofrem bastante na natureza e sofrem bastante também quando são preparados para o abate, para o consumo humano. A gente também precisa pensar neles durante todo esse processo evolutivo, porque eles também foram destinados à luz. Então,
Diante de uma ciência que hoje já nos afirma que não é necessário do animal para viver na forma de alimentação, e muito menos desse animal para entretenimento, ou para virar cosmético, ou para testes em animais, né? Eles ainda são usados, né? Hoje, quando a gente pensa, por exemplo, passando por uma pandemia e que a gente quer uma vacina, muitos testes são feitos em animais, mas hoje nós já temos tecnologia para não fazer testes em animais. É claro que agora, né, nessa urgência de se ter uma vacina contra o Covid, não tem como a gente mudar esse processo da noite para o dia e não usar mais os animais nesse processo de descoberta da vacina, né? Mas é algo a se pensar no futuro, já que não se faz mais necessário nós termos os animais como objetos de teste para aquilo que vai servir para a humanidade, né? A gente precisa pensar muito na nossa relação com os animais nesse futuro para tentar entender qual a melhor forma que a gente pode trazer potencialidade para a vida dos animais, para eles evoluírem assim como nós, né? Como a gente tinha falado no início, né? Se a gente quer respeito, possibilidade da gente evoluir sem sofrimento, claro que a gente vai sofrer pelas nossas atitudes, mas a gente quer um caminho livre, né? Não ser destinado ou fadado a uma vida de sofrimento sem a necessidade, que é o que acontece com muitos dos animais, principalmente aqueles para o abate. Manuel continua: os animais têm a sua linguagem, os seus afetos, a sua inteligência rudimentar, com atributos inumeráveis. São eles os irmãos mais próximos do homem, merecendo por isso a sua proteção e amparo. O homem está para o animal simplesmente como um superior hierárquico. Nos irracionais, desenvolvem-se igualmente as faculdades intelectuais. O sentimento de curiosidade é, na maioria deles, altamente avançado e muitas espécies nos demonstram as suas elevadas qualidades, exemplificando o amor conjugal, o sentimento da paternidade, o amparo ao próximo, as faculdades de imitação, o gosto da beleza. Para verificar a existência desses fenômenos, basta que se possua um sentimento acurado de observação e análise. Recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Olha, essa última frase dele eu gosto de pensar assim: vamos pensar, né, em Jesus e todos os espíritos crísticos que estavam construindo, digamos assim, o globo terrestre, né, naquele momento de planejar como seria a Terra, quem habitaria a Terra e como cada um daqueles espíritos iriam ajudar na nossa evolução, e agora só pensando no homem, né? Então, essa seria uma frase muito comum, digamos assim, naquela reunião, para aquele que presidisse, né, dele falar para os demais espíritos crísticos: recebei como obrigação sagrada o dever de amparar estes seres. E é, na verdade, isso que a espiritualidade amiga, que nos ajuda no centro, em todos os momentos da vida, Jesus, nossos espíritos protetores estão fazendo, recebendo esse dever sagrado de nos ajudar nessa escala progressiva. Eles estão melhor do que a gente e eles estão num processo de auxílio mútuo, onde eles nos ajudam a evoluir e eles, com esse processo, também estão evoluindo. E essa frase, ela também é dita para nós com relação aos animais, já que nós somos o seu superior hierárquico. Então, é como se para os animais nós fôssemos justamente essa espiritualidade superior, a qual nós pedimos ajuda e, muito provavelmente, a qual eles, na sua linguagem, né, nas suas, ainda que sejam limitações, mas eles têm a nós, muitos deles, como seres que têm a capacidade de ajudar. Mas o que a gente tem feito? A gente tem sido um tanto quanto preconceituoso com eles, porque as capacidades, digamos assim, deles sejam menos do que a nossa, as capacidades intelectuais, ou a gente até imagina que de repente a alma dele ainda não está tão desenvolvida quanto a nossa. Mas no final disso tudo, nada é relevante, porque por mais que eles tenham menos capacidade do que a gente, eles já são
seres formados da criação com esse destino de evolução. Então, por que nós estamos querendo fazer com que a nossa luz brilhe, mas a gente está simplesmente negando para eles essa mesma oportunidade de brilhar, de evoluir, de caminhar conosco de forma positiva, sendo que não há diferença, todos nós estamos aqui nessa materialidade da qual nós conseguimos sentir neste mundo, nós e eles dividimos essa mesma natureza que está sendo castigada, e eles muito mais sofrem, eles não entendem, né, o que está acontecendo. A gente ainda entende a escala, digamos assim, a escala de todos os danos que a humanidade tem feito à própria natureza, mas quando a gente pensa num caso, por exemplo, do próprio Pantanal, que agora, né, arde em chamas, em outros lugares também do globo, né, eles mal conseguem entender, eles tentam buscar a sobrevivência porque eles sabem que aquilo ali é uma experiência negativa, e isso que é o relevante. Se a gente pode tornar a vida destes seres mais positiva, o porquê a gente continua negando? É claro que o foco para a humanidade, pensar em todas essas questões de evolução, de brilhar a nossa luz, de deixar que o bem se faça em mim e no próximo, é importante para a gente tentar entender essas relações humanas. Mas não deixa de ser também tão importante, ou talvez, quiçá até mais importante a deles, porque em números, por mais que muitos seres humanos morram anualmente, é uma escala muito grande da quantidade de seres humanos que morrem por ano, mas a escala de animais, a grandeza de animais que morrem por ano também na natureza é enorme, muito grande, a gente não consegue nem imaginar. Não, eu não digo nem só dos animais que são usados como alimentação, mas inclusive os que estão também na natureza, que também são vários, e que por mais que sejam experiências necessárias às suas evoluções, não deixam de ser experiências negativas, e que como seres nós também podemos já começar a pensar em tratar isso de forma diferente, ainda que seja aos poucos, olhando para aquele animal que está sendo usado como entretenimento, que não tem necessidade nenhuma. Eu deixo de consumir aquele entretenimento que envolve um animal, eu deixo de consumir aquele cosmético, tem aqui um hidratante que o laboratório faz teste animal, e tem um hidratante aqui tão bom quanto que não faz teste. Será que eu não posso, de repente, começar a preferir esse tipo de produto que não faz teste nos animais? Será que essa consciência, eu sei que a parte da alimentação talvez seja a grande exploração que a gente encontra, né, dentro da Terra, na vida dos animais, mas enquanto ainda é difícil pensar neles desta forma, a gente pode pelo menos ter um pouco mais de empatia, porque existem outras formas de exploração que não são necessárias à nossa vida, e a gente pode começar a repensar e de repente deixar de consumir esse tipo de mídia, esse tipo de produto, esse tipo de atividade de lazer, né? Já que todos nós realmente estamos aqui, todos nós merecemos esse amor de Deus, todos nós temos esse amor de Deus. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 30 também, ele vai falar sobre o amor de Deus, né? O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. Ele fala assim: o verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. Então não há distinção no amor de Deus. O amor de Deus é perfeito, ele é infinito, não existe grau. Se ele ama a mim, ele ama a você, ele ama a todo o resto da criação dele da maior forma possível. Não tem como dizer assim, o amor de Deus é menor pelo verme, porque o anjo ele tem muito mais capacidades intelectuais e pode ajudar muito mais os outros seres. Então Deus dá muito mais amor ao anjo do que ao verme, mas não dá, senão não seria Deus, porque Deus é infinito em suas capacidades. Então o amor dele é sempre o máximo, e para cada criatura ele vai dar o máximo do amor. Não à toa a luz foi criada e posta em nós em cada momento da criação. Lembra que ela está acompanhando a gente em cada momento da criação? Lembra que ela nunca abandona a gente? Então é por isso que a gente também, como parte dessa criação, não pode negar este amor. E o nosso amor só vai estar completo a Deus quando a gente amar cada uma das criaturas. Quando eu olhar para uma criatura, por mais inferior que ela seja, é reconhecer que ali existe a partícula de Deus. Ali está também uma irmandade
que busca evolução, que busca conhecimento. Eu gosto muito de quando eu estou fazendo em reuniões de estudo do Evangelho, perguntar para as pessoas assim, por que você reencarna, né? E a gente, como espírita, a gente tem muito aquela ideia de pensar e responder assim, eu reencarno porque eu quero ser perfeito, eu quero chegar à perfeição, fazer a minha reforma íntima, e a gente sempre pensando dessa forma racional. Mas eu gosto muito quando eu tenho aquela resposta assim, eu reencarno porque eu quero ser feliz. Porque essa é a nossa finalidade também, né? Essa luz, ela está aqui para nos tornarmos felizes. Ou seja, eu sei que eu quero ser perfeito, eu sei que a gente vai ser perfeito no final da nossa evolução. Mas a gente não está nessa caminhada simplesmente para ser perfeito, por ser perfeito. Mas a gente vai buscar a perfeição para ser feliz, né? E essa felicidade que eu quero, que eu reconheço, digamos assim, que eu sou merecedor por ser filho de Deus e ter essa luz dentro de mim, né? E eu estou caminhando, fazendo com que essa luz brilhe, que ela saia e que ela me dê mais felicidade, eu tenho que reconhecer também nos outros seres inferiores da criação. E isso está dito aqui bem claramente por Emmanuel. E existe um outro ensinamento de Joana de Ângeles que eu acho fantástico também, do livro Vida Feliz, que ela também vai falar sobre o amor, né, o amor da criação. E ela fala assim: a máxima lição da vida é o amor. Sem ele, os objetivos a alcançar perdem a finalidade, deixando a criatura à mercê das suas paixões inferiores. O amor dilui as sombras dos sentimentos negativos, imprimindo o selo da mansidão em todos os atos. Ama, portanto, tudo e todos. Exercita-te no amor à natureza, que esplende em sol, ar, água, árvore, flores, frutos, animais e homens. Deixa-te enternecer pelos convites silenciosos que o Pai Criador te faz e espraia as tuas emoções por sobre todas as coisas, dulcificando-te interiormente. Quanto mais ames, menos serás atingido pelas farpas do mal, pois que a tua compreensão dilatada abrirá os espaços à vida, colhendo somente os efeitos de paz. A máxima lição da vida é o amor. E ela fala: ama, portanto, tudo e todos. Exercita-te no amor à natureza. Esse é um ensinamento reconhecendo que a luz está composta, está presente em todos os seres da natureza e, portanto, a isso tudo devemos o amor, que é o mesmo amor com que Deus nos ama, né? O amor que nos dá, que nos encaminha para essa felicidade. Bom, amigos, e aqui a gente já começa a seguir para o encerramento da palestra, né? E eu queria trazer mais duas histórias que eu acho muito importante, que eu gosto bastante sobre esse tema, né? Uma é a metáfora da luz externa, não sei se vocês já ouviram, já conhecem. E essa metáfora, ela fala assim: era a história de uma mestra que ela estava procurando uma agulha, uma região gramínea fora da casa, e chega um discípulo dela oferecendo ajuda, né? Mestra, posso te ajudar? O que estás fazendo? E ela fala assim: estou procurando uma agulha. E aí ele pergunta para ela: mas tu sabes por acaso onde é que tu perdeste essa agulha? Foi aqui? Será que não foi em alguma outra região? Tens alguma ideia de como ela é para que eu possa te ajudar? Aí ela fala assim: olha, não, isso não importa. Eu estou procurando agulha aqui. E aí, tá, tudo bem, continua procurando agulha com ela. Depois ele pergunta de novo porque eles não estavam encontrando. Ele falou: mestre, mas será que não te lembra de qualquer coisa que possa nos ajudar a procurar essa agulha? Aí ela fala assim: olha, eu perdi a agulha lá dentro de casa, mas isso não importa, porque aqui é que está iluminado. E aí, essa metáfora, ela quer mostrar isso, que muitas das vezes a gente busca no exterior, porque ali é que está iluminado, é ali que eu vou encontrar a minha iluminação, achando que está fora de nós, quando na verdade ela precisa ser encontrada dentro, né? Então ela não quer procurar a agulha dentro de casa porque não tem luz para ela enxergar, então ela vai lá para fora, ainda que ela saiba que ela não vai encontrar, mas é ali que está iluminado. Mas se, digamos assim, ela carregasse a própria iluminação, não importa onde você procure, ali você vai estar iluminado, né? Por mais que a gente tenha uma fonte externa de luz muito, muito forte,
se nós não estivermos iluminados, se nós não tivermos nosso próprio brilho, digamos assim, a gente ainda produz uma sombra, né? Mas essa sombra só deixa de existir, fazendo mais uma vez uma metáfora, mais uma vez uma alegoria, a nossa sombra só vai deixar de existir aonde quer que a gente vá quando nós realmente estivermos iluminados, né? Então, essa luz precisa ser encontrada dentro de nós. Essa iluminação precisa ser encontrada dentro de nós. Essa iluminação que foi posta em segredo, mas que é uma partícula divina, é um gene divino, é uma potencialidade divina, a gente precisa trazer para fora. E aí não importa onde a gente esteja, a gente vai estar iluminado e a gente vai ser capaz de espraiar o nosso bem para nós e para todos aqueles que necessitam, né? E então, encerrando, eu gostaria de falar de mais uma história de Jesus, né? Essa história ela está no capítulo 3 do livro Boa Nova. É uma história que eu gosto bastante. Uma pequena passagem, né, que Humberto de Campos traz para a gente. E tem tudo a ver com isso que a gente vem construindo desde o início da palestra, né? Sobre a partícula divina, sobre a luz, como finalidade. E ela é assim, né? Sentado com um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Hanan, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho. Galileu, o que fazes na cidade? Então esse sacerdote, né, Hanan, chega com Jesus e pergunta para ele: Galileu, o que fazes na cidade? Né? E aí Jesus responde, com nobreza: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. E aí o Hanan, né, com uma certa ironia, ele fala assim: reino de Deus? E que pensas tu venha a ser reino de Deus? E Jesus responde: esse reino é a obra divina no coração dos homens. E Jesus responde isso com grande serenidade, né? Esse reino é a obra divina no coração dos homens. E aí você começa a pensar daquilo que a gente falou assim: opa, obra divina, nossa criação, luz, projeto, finalidade. Será que tem alguma coisa aí a ver com isso? Será que tem alguma relação? E aí Hanan, né, com uma certa gargalhada de desprezo, fala assim: obra divina em tuas mãos? Né, e ainda sendo mais irônico, ele continua: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de alguém, algum príncipe desconhecido e ilustre, para auxiliar-te na execução dos teus planos? E Jesus responde, com humildade: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. E aí Hanan fala: ok, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Certamente que esse representará o material da tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama, né? Então Hanan sendo bem irônico com Jesus, né? E aí ele fala assim: sacerdote com energia serena, onde é enérgico, mas daquele jeito amoroso de Jesus. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Jesus responde: conheço o amor e a verdade, convictamente. E Hanan vai: tens ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? E aí Jesus, mais uma vez: sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, eu acho fantástica essa mensagem e me lembra muito daquela conclusão do profeta, né, de que a felicidade não está nesse mundo. E também, mais uma vez, né, quando a gente estuda dentro do Espiritismo, a gente tem aquele costume de pensar assim: se a felicidade não é desse mundo, quer dizer que aqui na Terra eu nunca vou ser feliz, e que talvez, de repente, depois de muitas evoluções, eu seja levado daqui para Júpiter, que Júpiter é um mundo feliz, e lá talvez eu seja feliz.
e talvez não seja bem assim, né? Na verdade, a grande lição é que a gente não vai encontrar essa felicidade fora da gente, né? A gente vai encontrar essa felicidade aonde? Na obra divina construída em nossos corações. Olha a resposta de Jesus, que ele, quando ele pergunta, né? Que pensas tu venha a ser o reino de Deus? Ele fala, o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Está em nosso coração. Essa obra divina, qual é essa obra divina? A luz? Será que essa é a luz que a gente estudou, que é a nossa finalidade, é a nossa criação, né? E a gente precisa encontrar nesse sentimento, e como a gente já viu, né, em Emmanuel e Joana de Angelis falando do amor, né, este amor divino que serve a todos, que serve a todos os seres da criação. Então não adianta a gente procurar esta felicidade do mundo lá fora. É necessário que a gente volte para dentro de nossos corações e tentar encontrar essa luz que está oculta, mas que ela tem uma potencialidade imensa, né? Uma potencialidade infinita de dar amor. Então a gente precisa ir tirando essa materialidade, todos esses sentimentos que ainda nos enraizam no mal, ou muitas das vezes na indiferença. Não quer dizer que nós sejamos mal porque queremos ser, mas muitas das vezes a gente prefere não pensar, prefere deixar que alguns casos sejam olhados de lado, mas a gente precisa dessa boa vontade servindo como esse cinzel para o nosso sentimento, como é dito nessa passagem. A gente precisa moldar aos poucos e olhar para tudo que nos envolve, porque todos nós temos essa potencialidade, ainda que muitas das vezes a gente se encontre mal com algum amigo, alguma pessoa próxima, ou com alguma coisa que esteja acontecendo aqui na Terra. Qualquer caso que muitas das vezes nos incomoda, a gente tem que olhar para cada ser da criação e tentar olhar com olhos de respeito, de paciência, de harmonia, de abrandamento, para imaginar que naquela criatura também está Deus. E ela também está fazendo a sua caminhada para a felicidade. Por mais talvez que ela não encontre os mesmos caminhos que eu encontrei e que me fazem uma pessoa mais feliz, mas algum dia ela vai encontrar, e quem sabe eu não posso ir lá e também ajudar ela a encontrar esse caminho de forma mais fácil. Seja essa criatura uma criatura mais racional, um animal humano, seja também essa criatura um animal não humano, porque nela também reside essa partícula do Criador, e ela também precisa, digamos assim, da nossa ajuda para continuar a sua jornada evolutiva, para caminhar para o bem, para encontrar essa luz e fazer com que ela brilhe em seu coração e ela se espraie para toda a humanidade, entendendo que esse realmente é o destino ao qual todos nós estamos aqui, essa nossa felicidade. Eu agradeço muito por esta oportunidade, eu espero que eu tenha conseguido passar essa mensagem para vocês. Eu ainda não fiz muitas palestras, ainda, digamos assim, ainda estou engatinhando nesse momento, né? Estudando, lidando até mesmo com as minhas próprias dificuldades de estar em frente de uma câmera para poder falar, tirar a vergonha, essas coisas assim. Mas espero que a minha mensagem tenha ido com carinho, para que vocês possam refletir com calma e de repente até me dar uma próxima oportunidade de ajudar, de contribuir neste ensino do Evangelho. Muito obrigado mesmo, de coração, por essa oportunidade. E desejo a todos muita paz, muita harmonia, fiquem seguros, fiquem em casa quando puderem, usem máscara quando saírem também. Vamos lembrar que ainda estamos em uma pandemia, né? E que precisamos nos proteger e também proteger o próximo de tudo que possa estar acontecendo aí. Muitas das vezes somos nós mesmos, digamos assim, às vezes o vetor da doença, né? Então a gente ainda precisa dessa proteção. Muito obrigado mesmo, fiquem com Deus, um beijo grande, enorme no coração de todos, paz e bem, até uma próxima.